Boa noite. Toda a Europa continua de olhos bem postos na nova realidade grega e nas negociações que têm acontecido um pouco por todo o lado. Afinal, quem vai ceder, se é que alguém tem de o fazer? Hoje vamos falar, naturalmente, da Grécia e também da estratégia do BCE para esta Europa que não vive tempos fáceis. Tenho, como sempre, ao meu lado o Carlos César, sempre às segundas-feiras, e hoje um convidado especial, Eduardo Paz Ferreira, professor de Direito, especializado nas questões europeias e diretor do Instituto de Direito Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Boa noite aos dois. Para já, Carlos César, desde a semana passada que estivemos aqui a analisar o dia seguinte às eleições na Grécia, muita coisa aconteceu. Uns dizem que o partido no poder, o Syriza, que tem recuado, outros dizem que a Europa que tem recuado. Afinal de contas, qual é a sua leitura neste momento da situação? Quem é que avançou e quem é que recuou? Eu penso que, a propósito da sua pergunta, a questão é mais esta. É se vale a pena desdenhar, como fez o governo português, a questão grega nas suas implicações. Ao contrário, por exemplo, de que o próprio presidente Obama tornou público nestes dias. Ou então, se vale a pena considerá-la, como eu acho, em conjugação com outros sinais, uma oportunidade e um acontecimento revelador de um ambiente de mudança, de um potencial de mudança no quadro europeu. Eu acho que nós devemos estar do lado desses sinais de mudança. Acho que devemos extrapolar e levar muito a sério esta questão Grécia-União Europeia e não tratar o problema como se tratasse de uma banca de apostas onde se testa a resiliência dos diversos interlocutores. Se nada mudar agora, tudo acabará por mudar em função de uma implosão social na União Europeia. E então correremos o risco, como escrevia Salvador Miguel Sousa Tavares, de que uma Europa que foi construída por visionários venha a ser destruída por merceeiros. Há sinais inequívocos de que este prolongamento da austeridade, de que este regime austeritário, liderado pela Alemanha, apresenta fraturas que têm a ver com a sua concepção estrutural e que estão a pesar negativamente na eficiência europeia. Já vamos falar do papel da Alemanha, nomeadamente nesse plano do Banco Central Europeu, que vamos também tentar detalhar aqui um pouco, mas concordará que, apesar de tudo, eu falava em avanços e recuos, mas há ou não, na sua análise, uma espécie de um braço de ferro neste momento, com este pano de fundo da Europa entre a Grécia e as autoridades europeias? Há uma tensão, uma dinâmica que se adivinhava com os resultados gregos. Aliás, o resultado das eleições gregas é também consequência dessa tensão e dessa dinâmica. E, portanto, é assim que nós devemos avaliar. Esta situação que a Grécia nos conduziu decorre do aperto, decorre da insensibilidade com que as instituições europeias foram conduzindo a resolução do problema das dívidas soberanas e, em particular, no caso grego. Ela é mais uma consequência do que uma causa do que estamos agora a viver. E é natural, numa tensão negocial, que existam recuos e avanços de ambas as partes. Não podemos esquecer que também uma das primeiras declarações foi justamente de que a Grécia não dialogava com a Troika. Essa foi também uma das primeiras negações dos interlocutores europeus, que depois de manifestar, digamos, a sua intolerância em relação a essa declaração de Grega, que quase se manifestou em não cumprimentar o Ministro das Finanças, acabou já por reconhecer de que o modelo da Troika não é um modelo ajustado à gestão das crises económicas resultantes da dívida, e que terá que ser feito de outra forma. Essa estrela tão em ascensão que é o Ministro das Finanças grego, neste caso, Europa zero. Eu não diria isso. Isto numa linguagem quase futebolística. Pois, eu não diria isso porque acho que a questão não pode ser colocada desta forma. O que eu acho é que há sinais de mudança, que a Grécia não deve ser desdenhada como elemento propulsor dessa mudança, ao contrário do que se faz em Portugal. Mas, se me permite, entretanto, a que senhora Merkel que já veio dizer que a Troika é para continuar. Sim, pois a senhora Merkel também diz que a dívida não é para comprar. A senhora Merkel e o primeiro-ministro português vão dizendo sempre que não a tudo quanto previsivelmente terão que aceitar um mês ou dois depois. Assim aconteceu, por exemplo, com o plano Juncker.
em relação ao qual sempre foram manifestadas as maiores reservas prévias por parte do governo português. Assim aconteceu em relação à nova interpretação que está a ser lançada do Tratado Orçamental, que permita que a generalidade dos países possa, em melhores condições, justamente aproveitar para efeitos de investimento o Plano Juncker. O governo português também achava que isso era um limite inultrapassável. A chanceler Merkel também achava que isso era inultrapassável, e ainda mais ainda quando o BCE lança o seu programa de compra de dívida pública e privada, que esse sim também era considerado impensável pelo governo português, que era também um limite que não devia ser ultrapassado e que, felizmente, derrotando algumas dessas resistências alemãs, também já foi lançado. Todas essas medidas são efetivamente medidas com alguma fragilidade, e sobre a qual existem dúvidas sobre a sua eficiência, sobre a sua eficácia, e provavelmente todas elas tardias. Mas a verdade é que todas elas têm algo em comum. São um sinal de que o tempo da austeridade pela austeridade acabou, de que esse processo atingiu gravemente a competitividade europeia, lesou as funções do Estado, sem daí resultar poupanças líquidas, introduziu divisões na Europa, extremou posições do norte para o sul, no plano político, entre extremos da vida política. Os resultados desta política de austeridade são globalmente catastróficos para a Europa, lesaram-na profundamente, conduziram-no ao seu empobrecimento, não geraram equilíbrio orçamental. Veja o caso português. Nós temos mais dívida, nós temos mais privação material das famílias, nós temos mais pobreza, nós temos menos PIB, nós temos menos de 260 mil empregados do que tínhamos em 2011, nós temos mais 100 mil desempregados do que tínhamos em 2011. A Europa tem mais 6 milhões de desempregados em 5 anos, a classe média desapareceu. Bom, esses são os vestígios, esses são os restos de uma política de austeridade que não as contas estão um pouco mais equilibradas. Não estão mais equilibradas, a nossa dívida subiu, nós só geramos receita à custa de uma verdadeira expoliação das empresas, dos cidadãos e das famílias. Bom, falamos então do plano Draghi, são 60 mil milhões mês, injetados nas economias dos países. É a chamada expansão quantitativa, já foi feito nos Estados Unidos, já foi feito no Japão, já foi feito no Reino Unido. Pretende reativar a economia e afastar a deflação, que hoje em dia é um dos grandes problemas da Europa. Eu passava já a palavra ao nosso convidado e dou-lhe também as boas-vindas, professor Eduardo Paz Ferreira. Sei que é um dos críticos desta Europa que existe, mas partilha, apesar de tudo, o sonho e é o defensor de um pouco de uma certa utopia continental. Como é que se revê nesta Europa de hoje e se este plano Draghi, indiretamente este plano de injeção de tanto dinheiro nas economias, da compra das dívidas públicas e privadas pelo Banco Central Europeu, se isto pode ser uma panaceia, não direi para todos os maus da Europa, mas pelo menos para alguns? Muito obrigado. Enfim, se me permite, antes de mais, agradecer ao Carlos César o convite para estar aqui e manifestar a grande alegria que é para mim que ele tenha decidido seguir uma carreira nacional na senda dos grandes políticos açorianos, Medeiros Ferreira, Mota Amaral, Jaime Gama, depois de ter sido presidente durante tantos anos e com o brilho que foi do governo regional. E permita-me também que manifeste o meu agrado por estar num programa com o José Manuel Portugal, que é um jornalista que todos admiramos, e já agora de estar aqui na RTP, de que gosto muito, e até como se diz naquela canção, o amor redobra com as saudades. Já não vinha cá há tanto tempo que por maioria de razão. Bom, como é que eu diria? Eu sinto-me um pouco melhor na Europa depois da vitória do Syriza do que estava antes. Por uma razão, não porque me identifique com o Syriza em todos os aspectos das suas propostas ou do seu projeto de governação, mas o Syriza vai contribuir para acabar com uma coisa que é o pensamento dominante e o pensamento único. Numa semana, eles conseguiram reabrir uma série de dossiês que nenhum governo tinha tido coragem de reabrir. E tenham-no feito, aliás, de uma forma, eu diria, muito persistente, como é tom de um partido daquela área e deles em particular, mas de uma forma também muito hábil, procurando muito perceber quem são os apoios possíveis e qual é o discurso que pode passar naqueles que não são propriamente apoiantes.
E é curioso, por exemplo, que creio que hoje mesmo tenha havido um encontro do Ministro das Finanças grego com Osborne, o Ministro das Finanças inglês, que, digamos, expressou um ponto de vista extremamente equilibrado, quer dizer, muito preocupado, achando que o braço de ferro, chamemos-lhe assim, entre a Europa e a Grécia, pode ter consequências terríveis a nível da economia mundial, mas apelando, digamos, a ambos os lados para conseguir uma solução harmónica, que é aquilo que se está a desenhar e que acho que terá, como dizia o Carlos César, mais tarde ou mais cedo terá que acabar por existir. O professor disse a algures que esta reforma da Europa depende da coragem e da capacidade de atuação dos países. Acha que com esta vitória do Syriza na Grécia, essa coragem, essa capacidade de atuar aumentou? Penso realmente que sim, se ela for acompanhada de bom senso. Excelente. E eu diria que, por exemplo, aquilo que vimos hoje, que é, digamos, alguma reconversão da proposta inicial grega, é extremamente positivo. Como bem sabem, digamos, o Varoufakis hoje apresentou uma proposta que já prescinde do perdão da dívida, o que torna desde logo mais digerível pelos credores, mas que tenta avançar na linha, aliás, de um estudo que ele tinha feito com um professor inglês que trabalha na Faculdade de Economia de Coimbra, o Stuart Holland, e com o James Galbraith, modesta proposta para a dívida, em que, portanto, basicamente procura ganhar tempo dilatando os prazos, o que seria suficiente e comprometendo-se até a manter um excedente primário na medida em que irá buscar às receitas, fazendo uma coisa que os austeritários não foram capazes de fazer, que é tocando nos grandes interesses e tocando nos oligarcas gregos. E, portanto, a esperança dele é de uma verdadeira reforma fiscal que lhe proporcione os meios para fazer isto. Só que, entretanto, sai muito dinheiro da Grécia, saem milhares de milhões. É um dos problemas que temos com a liberdade de circulação de capitais. Enfim, nós não temos ideia, por exemplo, de quanto dinheiro português está no estrangeiro, mas é seguramente assustador. E em cada um destes episódios que vai acontecendo em Portugal, neste último mais recente do BES, por exemplo, a saída foi muito maciça. Com a ironia dramática que algumas pessoas antes tinham fugido, os capitais de algumas pessoas tinham fugido por essa mesma via do BES. E, portanto, alguns tiveram mau fim. Permita-me uma pergunta. Isso quer dizer, na sua opinião, que perante esta atual arquitetura, ou nova arquitetura europeia, com os Sirizas e os Podemos a fazer pressão com 200 mil pessoas na rua em Madrid, isso quer dizer que é possível obrigar a senhora Merkel a infletir a política dura e a política da austeridade? Eu diria, há uma coisa que se começa a sentir, que é, enfim, nós temos, o Carlos César perdoar-me-á, mas temos sempre um problema que é saber qual é a posição dos partidos socialistas europeus. Que, enfim, é o velho problema do François Hollande, particularmente, que, enfim, fez aquela entrada cheia de energia que iria resolver o problema da austeridade e depois, enfim, apagou-se. Aliás, o senhor diz-se muitas vezes uma espécie de viúva de François Hollande. Precisamente, em mau momento me apaixonei, digamos. Agora acho que o risco... Mas já se desapaixonou? Espero que definitivamente. Nunca se sabe, nestas coisas há recaídas. Portanto, o Hollande, isto para os nossos espectadores perceberem melhor, Hollande desiludiu porque prometeu e depois não cumpriu. Totalmente. O Hollande fez um discurso logo a seguir à vitória, ainda na terra natal dele, um discurso lindíssimo, a dizer isto não é só uma festa para os franceses, é para os europeus, alemães, aguentem-se que eu vou tratar de vocês, mais ou menos isto. Sim. Isto é um pouco a caricatura. A seguir, como se lembra, houve aquela história divertida de se ter metido num avião para ir para Berlim e o avião avariou, teve que voltar, mas ele mesmo assim persistiu, foi lá já quase prestar vassalagem e a partir daí nunca mais parou. Mas, curiosamente, o Ministro das Finanças, o Sapin, hoje ou ontem, deu sinais de poder ajudar o Syriza. Estou convencido que o Primeiro-Ministro italiano também vai ir nesta área. E, portanto, a partir do momento em que o próprio Syriza flexibiliza as posições, torna mais difícil à senhora Merkel manter-se naquela posição. Tem curiosidade em saber a posição do Partido Socialista Português? Tenho imensa curiosidade de saber e imensa esperança, claro, porque acho que é fundamental para o país que o Partido Socialista Português assuma uma posição que seja
coerente, consequente com as palavras que o seu Presidente aqui agora disse e que são palavras que eu acho extremamente equilibradas e que podem, digamos, dar não só um excelente caminho ao Partido Socialista, como ao país, que é aquilo que mais nos preocupa. Mas acha que tem sido claro esse discurso do Partido Socialista nos últimos tempos? Eu creio que o Partido Socialista, enfim, tem tido algum tempo que era normal para fazer a gestão da mudança de líderes e de um novo estilo de intervenção. Diria que, particularmente nos últimos 2 dias, talvez vejo, enfim, se me permite, mais força anímica no PS do que por vezes vejo e tal. E, portanto, enfim, acho que não corro o risco do Hollande e já agora deixe-me dizer que, em qualquer caso, também não corro esse risco com a minha última paixão, que é o Papa Francisco. E esse parece-me, enfim, um homem substancialmente mais sério e, por definição, um Papa também não peca, não faz aquelas coisas de ir visitar... Não promete e depois não cumpre. Exato, nem vai visitar senhoras vestido de entregador de pizzas, de maneira que penso que é um terreno mais seguro, se posso brincar com coisas que não são necessariamente alegres. Carlos César, esta expectativa das pessoas, do seu amigo Eduardo Paz Ferreira, em relação ao Partido Socialista, também tem visto mais dinamismo nos últimos 2 dias? Eu creio que a dúvida do Eduardo Paz Ferreira era mais sobre a clareza do Partido Socialista no que se refere a estas questões que envolvem, digamos, aspectos essenciais da reconstrução europeia e que têm a ver com a resolução do problema da dívida, com o papel do Banco Central Europeu, onde efetivamente o Partido Socialista tem uma posição de acompanhamento, digamos, prudente da opinião e do debate que se está a fazer na União Europeia, mas com clareza entende que essas questões, não sendo as únicas, são questões centrais e importantes da coesão europeia e da construção europeia e para o nosso próprio país. A minha convicção é de que o problema da dívida não é um problema que possa ser resolvido num só país e por isso mesmo valorizo esta questão grega. Fiz a minha declaração de interesse aqui neste programa dizendo desde logo que se me visse grego não votava no Syriza, mas procurava um partido do centro-esquerda que tivesse cultivado alguma distância em relação às políticas de austeridade, o que teria que fazer com enorme dificuldade, mas a verdade é que essa seria a minha posição, o que quer dizer que o Partido Socialista não é igual a nenhum dos partidos que se reclamam dessa área política na Grécia como nos outros países, porque claramente desde 2011 a posição do Partido Socialista ficou muito definida por contraposição à austeridade pela austeridade e na percepção de que essas políticas de restrição conduziram ao agravamento de todos os indicadores que constituíam promessas de melhoria com essa política. Na verdade, nós hoje estamos confrontados com a definição, digamos, institucional da União Europeia, que tem a ver justamente com os poderes do Banco Central Europeu, concomitantemente ao reforço dos poderes democráticos e de decisão política no quadro europeu. Eu, quando refiro a necessidade do Banco Central Europeu ser mais ativo, ser mais influente e ter um acréscimo de competências, não faço em nome da ideia de que a Europa deve ser gerida por uma tecnocracia financeira, ainda que institucionalizada num Banco Central. Não é essa a minha ideia. Acho que a Europa tem necessidade de reforçar a legitimidade democrática do seu governo e do governo europeu, mas precisa de um Banco Central Europeu que tenha uma maior presença na disciplina, na responsabilidade financeira, na prestação de contas, na disciplina fiscal, na coordenação fiscal, enfim, em todos esses aspectos onde está a faltar. Se a questão da dívida é resolvida pela mutualização, pelo haircut, pela proposta modesta, pelo programa, por um pagamento indexado ao crescimento, bom, essa é uma questão cujo debate deve estar em aberto e por isso há que acompanhar com prudência e com reserva a solução final. Mas que essa solução deve ser tão depressa quanto possível tomada e que o Banco Central Europeu deve estar no centro e na liderança dessa solução, isso não tenho dúvidas. Eduardo Paz Ferreira, normalmente as pessoas tendem um bocadinho a olhar para o BCE como um pouco a extremidade armada do governo alemão e da senhora Merkel.
Ela provavelmente não terá gostado muito deste plano Draghi. Aliás, são conhecidas algumas declarações exatamente nesse sentido. Acha que este plano Draghi de injeção de tantos milhões nas economias vai chegar às pessoas, vai chegar às famílias, vai chegar às empresas, apesar de passar primeiro pela banca? Pois, enfim, é de facto muito curiosa a posição do Banco Central Europeu. Não nos podemos esquecer que realmente quem salvou o euro foi o Mário Draghi. E agora, digamos, por uma segunda vez, o Mário Draghi leva por diante um movimento, eu diria, contra aquilo que seria o desejo da Alemanha, como disse muito bem vários ministros, o governador do Banco Central alemão, todos se pronunciaram contra o plano Draghi de alguma forma. O plano Draghi não é suficiente, digamos, corresponde de alguma forma a uma velha ideia, imagino, do Milton Friedman, que é o dinheiro do helicóptero, ou seja, a tirar dinheiro para as economias que estão estagnadas, só que, como muito bem dizia, isto ainda vai passar por uns intermediários. E se este programa for feito isoladamente de outro tipo de medidas expansionistas, continuará a não haver procura. Os bancos, por exemplo, com muita frequência dizem que se não emprestam mais é porque não têm realmente pedidos de crédito que sejam interessantes, que sejam razoáveis. E, portanto, esta situação manter-se-á. É preciso que isto seja conjugado com medidas de apoio ao desenvolvimento. E aí, para mim, outra grande desilusão é o plano Juncker, que foi anunciado inicialmente como sendo um plano que implicaria um grande envolvimento financeiro da União Europeia e que acabou, digamos, numa verba mais ou menos irrisória, que depois será completada pela iniciativa privada. Enfim, é o tipo de plano que não inspira uma confiança total. Mas permita-me só fazer-lhe a seguinte pergunta. Esta injeção de dinheiro com a compra da dívida pública pelo BCE, quando é que acha que isto vai chegar às pessoas? Isto é a curto prazo? Eu diria, a curto prazo seguramente não é, justamente por isso, porque não há procura que estimule a economia, porque não há essa condição que é necessária. Portanto, a ignição da economia continua parada. E as empresas estão descapitalizadas. Exato. E, enfim, vamos lá ver. É verdade que se pensarmos em Portugal, por exemplo, o problema também foi muito das empresas nunca trabalharem com capitais próprios, estarem sempre viciadas no financiamento. E hoje em dia, de facto, o financiamento é caro. Este plano vai permitir, pelo menos, baixar os preços do financiamento. Agora, o Banco Central Europeu, ao mesmo tempo, tem dois problemas. Primeiro, é suposto ser totalmente ascético, no sentido que não é influenciado politicamente. Mas depois vemos um intenso debate político sobre o Banco Central Europeu, justamente fomentado pela madrinha, que é a chanceler Merkel e tal. Foi ela que convenceu os europeus a um Banco Central independente e depois insulta o banco. Por outro lado, o Banco Central Europeu mete-se em coisas que não deve. Por exemplo, o Banco Central Europeu, o Sr. Draghi, aliás, escreveu cartas à Espanha e à Itália a insistir com as reformas estruturais naqueles dois países. Ora, meu Deus, em nome de quê? Se o Banco Central Europeu é para lidar com a política monetária, como é que ele pode fazer exigências, e se é uma entidade política, exigências de reforma nesses países? E depois a ideia de reforma, lembra-me um artigo excelente que o Paul Krugman escrevia na sexta-feira no New York Times, que era qualquer coisa deste género, de tanto falar sem reforma, acabará por se ter, em vez de países reformados, países deformados. A Grécia claramente já, esperemos não continuar. Claro. Mas, apesar de tudo, acha que este plano Draghi, apesar de não resolver tudo, e não vai com certeza resolver, mas é positivo, no seu entender. Pensar que não é positivo. Vai ajudar as empresas, vai facilitar as exportações, vai, dificultar as importações. Também evitar um pânico nos mercados e uma subida na dívida pública. Repare, não deixa um sinal, não é? É um sinal. E repare, não deixa de ser curioso. Um sinal aos mercados. Exatamente, não deixa de ser e de confiança aos consumidores. Precisamente isso. Repare, numa semana tão complicada como é esta do pós-vitória Syriza, os mercados, enfim, subiram um pouco o juro e tal, mas nada de apocalíptico, não é? E isso, em grande parte, creio, é por haver este amortecedor que é o plano Draghi. O governo português deve estar satisfeito com este plano Draghi? Bem, eu não consigo perceber. Eu vejo o governo português zangadíssimo. Não sei se é já por vício, cada vez que intervêm estão mal dispostos e tal. Quer dizer, quando me parecia que nós é que devíamos estar um pouco mal dispostos, um pouco não, muito mal dispostos, vejo sempre o Primeiro-Ministro a intervir com ar zangado,
zangado, a dizer que é um conto de fadas, depois que não aceitará nenhuma conferência. Mas porquê? Ao menos deixe ver, nem precisa de pagar para ver, vai ver de graça, não se ponha naquela posição, meu Deus. Acha que o que vai acontecer na Grécia, com esta eventual renegociação, se vai refletir ainda a tempo das eleições em Portugal? Para o bem ou para o mal, não sabemos. Ou seja, se houver um cenário catastrófico, como é tão da simpatia se nos jornais de fim de semana estavam cheios de artigos de analistas a prever que a Grécia iria ser uma grande debacle e, portanto, ia ser o fim da revolução e da reforma na Europa. Se isto acontecer, é evidente que terá esse resultado negativo. Se as coisas correrem bem, é evidente que terá um efeito direto na Espanha, onde já há um partido semelhante, e em Portugal ajudará seguramente as forças de esquerda que são anti-austeritárias. Muito bem. Estamos a aproximar-nos muito rapidamente do final do 3 pontos de hoje. O prometido é devido. Na semana passada dissemos que tínhamos uns minutos para falar de saúde. Houve aqui um pico, aliás, ainda estamos num pico de gripe, estamos a terminar, segundo a Direção-Geral de Saúde. As coisas, no seu entender, não correram bem, Carlos César? Não correram bem, mas não só para as pessoas que tiveram gripe, não é? Não correu bem, infelizmente, para a percepção que os cidadãos portugueses têm de um dos seus serviços essenciais, que é o Serviço Nacional de Saúde. Na verdade, todas estas complicações e toda esta situação, digamos, de entupimento e de insuficiência dos serviços manifesta-se já desde o Natal. Não estamos em presença de um episódio apenas coincidente com este período da epidemia. De resto, as autoridades de saúde foram prevenidas em meados de dezembro da ocorrência desta epidemia, dos problemas que se estavam a ocorrer com as vacinas da gripe, com a vacina da pneumonia, enfim, tudo isto revelou que um governo que estava avisado revelou-se um governo impreparado, com consequências no sistema, com consequências na segurança, no sofrimento, e na vida das pessoas, alegadamente por falta de assistência ou de eficiência dos serviços. É uma situação de que o Governo não se pode desresponsabilizar, foi prevenido a tempo, não tomou medidas atempadamente, não vale a pena dizer que estas situações já ocorreram no passado porque ocorreram circunstancialmente num ou dois hospitais e não de norte a sul do país com a intensidade com que desta vez ocorreu. Muito menos vale a pena desculpabilizar-se dizendo, como eu vi numa entrevista do Secretário de Estado da Saúde neste canal, a dizer justamente que o caos que existiu em Portugal é muito menor do que o caos que existiu na Inglaterra. Isso não é suficiente porque o que esteve em causa foi o sofrimento de uma população que recorre a esses serviços em situação de angústia, em situação de sofrimento, em situação de esperança. E se nem o Serviço Nacional de Saúde nós cuidarmos, é porque atingimos o limite da indignidade humana nas funções do Estado. O que eu posso dizer quando assisto ao que assisti na área da saúde é que se excetuarmos agora o Ministério da Administração Interna, cujo titular foi recentemente substituído, já nem o Ministro da Saúde se salva neste governo. O Vice-Primeiro-Ministro tomou o desígnio de trazer investimentos e só trouxe especuladores imobiliários. O Ministro dos Negócios Estrangeiros só se tornou notado por estar ausente da política externa. O Ministro da Defesa Nacional tornou-se um especialista na arenga partidária. O Ministro da Economia não é mais do que um adjunto do Secretário de Estado dos Transportes. O Ministro da Segurança Social tornou-se o Ministro da Insegurança e dos Despedimentos. O Ministro adjunto do Primeiro-Ministro não se sabe para que é que serve. A Ministra da Justiça... Vamos deixar isso para o programa. Não, a Ministra da Justiça e o Ministro da Educação só serviam para pedir desculpas. E agora o Ministro da Saúde, com muito mais razões, devia pedir desculpas também aos portugueses. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje neste 3 pontos, em que falámos sobretudo da Europa, da Grécia e desse plano de Draghi. Falámos neste bocadinho de saúde, vamos voltar certamente a falar disto. Queria agradecer ao Eduardo Passos Ferreira por ter estado connosco. Agradecer também ao Carlos César, uma vez mais, por ter estado aqui. 2 ou 8 dias cá estaremos novamente. Para a minha parte é tudo. Boa noite. 3 pontos. Já a seguir vem a Barca do Inferno com o Nilton ao leme. Amanhã o 3 pontos está de volta com a Cristina Esteves e com Marco António Costa, vice-presidente do PSD. Boa noite.